que eu queria falar um pouco sobre essa cidade, sobre Betsaida. Na verdade, em Mateus 11, 20, fala assim, olha, então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte de seus prodígios e não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Jesus aqui ele faz uma constatação, né, praticamente uma ameaça ali com essas três cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Né? E ele faz comparação com outras cidades. Né? Ele compara Corazim e Betsaida com Tiro e Sidom e depois compara Cafarnaum com Sodoma. Na verdade é o seguinte, essas cidades que ele critica, né, são cidades onde ele operou muitos milagres e onde Pedro, tinha 3 apóstolos, né, entre eles Pedro, né, Pedro, André e Filipe, eles eram de Betsaida. E nesta região de Cafarnaum, Corazim e Betsaida, ele tinha operado muitos milagres. Né, eles viram grandes coisas que ele fez nesta região. Mas o povo lá era muito incrédulo. E chega uma hora então que Jesus, acho que, né, até meio cansado da incredulidade desse povo, então ele faz esse comentário, né, sobre Tiro e Sidom. Tiro e Sidom, na verdade, eram 2 cidades que ficavam perto da Galileia, né, era na costa, eram cidades praianas, mas ficava fora do território de Israel. Né, e naquela época não tinha essa ligação, né? Acho que eu já falei aqui, Jesus ele ficava mais no território de Israel ali, apesar de ter saído, mas ele ficava mais ali e ele queria falar do reino de Deus para o povo judeu, para o povo que estava ali. Mas às vezes ele tinha que sair. A Bíblia narra aqui um momento em que ele estava meio cansado, ele precisava se retirar um pouco. E aonde ele ia ali em Israel, ia uma multidão atrás dele. Ele sai do território e tenta ir para perto de Tiro e Sidom, né? que já é mais para o lado da costa ali, fora do território. E aí quando ele chega lá, ele vai para uma casa e pede para não falar para ninguém que ele está ali. Então claramente, a Bíblia não está falando assim, mas claramente você vê que ele queria descansar um pouco. Né? Que ele pede para que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas não adiantou, logo ficaram sabendo, e veio uma mulher daquela região, da região de Tiro e Sidom, e fala para ele que a filha dela está endemoniada e pede uma ajuda. E Jesus, num primeiro momento, ele se recusa. Né? E ele fala que ele veio para os judeus e fala que não é certo ele tirar o pão da boca dos filhos para dar para outro. E a mulher dá uma resposta que surpreende. Ela fala, não, mas ele compara ela com um cachorro. Né? Você não é certo tirar o pão da boca do filho e jogar para os cães. Né? E aí ela fala para ele, mas até os cães, quando caem migalhas da mesa, eles também comem. Ou seja, a mulher se humilhou a tal ponto de falar assim, olha, o senhor não precisa tirar o pão da boca do seu povo. Eu só quero o que sobrar, só a migalhinha. Né? E aquilo ali... Jesus, então, fala para ela, olha, pode ir que a sua resposta fez sua filha ficar curada, ela já não está mais endemoniada. Né? Isso prova, eu sempre falo que o milagre está na nossa fé. Né? Jesus operou milagre de várias formas. Ele operou milagre só dando ordem, operou milagre pondo a mão, cuspindo, fazendo lama. Né? De várias formas ele fez milagre. Aí eu fico pensando, por que ele usava tantas formas diferentes? Mas é para mostrar para nós que o milagre está na nossa fé.
e não na forma que é feito, né? Então, tem gente que faz promessas, vai longe para um lugar pedindo promessas, às vezes querendo que a pessoa toque, querendo, né? Mas na verdade a cura está na fé da pessoa, né? E Jesus ele curou essa mulher, né? Na Bíblia o título é mulher cananeia, mas ele cura essa mulher que era daquela região. Mas voltando ao texto aqui, ele fala o seguinte, que essa cidade, Tiro e Sidom, né? Se eles tivessem visto, né, só uma parte dos milagres que foram vistos, né, em Betsaida, por exemplo, né, e Corazim, elas teriam convertidas todas. E Betsaida e Corazim, que é uma cidade onde ele operou muitos milagres, onde ele vivia, passou uma boa parte do seu ministério ali, eles não criam.